Ô Pansieri, programação do Cruzeiro, você já disse que vai direto pra Argentina. Tem ingresso pra turma lá em São Paulo fazer a aquisição do bilhete e apoiar o Cruzeiro contra o Palmeiras? Eu sei que na Argentina já tá tudo esgotado. Que horas o Cruzeiro chega? Que dia o Cruzeiro desembarca lá em Buenos Aires? É decisão, hein, Pansi? Cruzeiro, vamos por parte. Vamos começar com São Paulo, né? As informações que chegam de São Paulo é que vai ser casa cheia, viu? Barueri, a Arena Barueri vai estar lotada para esse duelo contra o Palmeiras. E aí muda um pouquinho, né, a logística em relação a quando é a Arena do Palmeiras, a Arena Barueri muda um pouquinho, mas vale a pena também o torcedor do Cruzeiro ficar ligado a essas informações, até para deslocamento e tudo mais, por conta, a gente sabe, né, que existe aí uma rivalidade entre as torcidas de Cruzeiro e Palmeiras para esse jogo na Arena Barueri. Então, com certeza é importante, Polícia Militar do Estado de São Paulo fica ligada também com tudo isso, mas o torcedor para ter aquela tranquilidade. E o time vai chegar à noite na Argentina. Aí respondendo a outra pergunta, o Cruzeiro que vai sair de São Paulo diretamente para a Argentina, Tiagão, e a equipe então ficando à noite, né, chegando à noite em Buenos Aires para esse compromisso contra o Boca. Essa é a programação do Cruzeiro, faz ali uma ativação, faz um trabalho de recuperação também, uma ativação, um trabalho para aqueles que não jogaram contra o Palmeiras, e aí um trabalho de recuperação. A gente sabe, né, a logística do Cruzeiro, a turma já está trabalhando aqui firme na Toca da Raposa, já para levar todos os equipamentos, né? O Cruzeiro vai com equipamentos que podem ser utilizados, né, em hotel também, onde o Cruzeiro for fazer as atividades. Isso é importante, tudo tecnologia a serviço do Cruzeiro, mas vai ser essa a logística do time celeste, pensando nesses dois compromissos fora de casa. Repito, então vai ter a atividade aqui, vai ter o treino na Toca da Raposa, onde a Itatiaia está ao vivo meio-dia e 17, depois os jogadores viajam, chegam à noite em São Paulo, ficam concentrados, hospedados. Amanhã o duelo contra o Palmeiras e no domingo uma pequena atividade, depois os jogadores fazem também a recuperação e depois viajam rumo à Argentina. Vai ter um treino na Argentina na segunda-feira para que o time possa finalizar toda essa preparação pensando no jogo do Boca. E aí, Thiago, uma possibilidade bem legal é do Christian, né? O Christian tem uma chance de voltar à equipe do Cruzeiro, descansou nos 2 últimos jogos e com a sequência de Romero, Gerson, jogadores que podem ser poupados, quem sabe aí no pensamento, na ideia do técnico Arthur Jorge, pode aparecer novamente uma volta do Christian, pode ter o Christian no meio-campo do Cruzeiro. E aí, Thiago, vai ficar para hoje à tarde aqui na Toca da Raposa essa definição da ordem médica e a ordem física desses atletas. Sinceramente, o Caio Jorge, por exemplo, que vem sofrendo com essa questão do pubis. Ô, Thiago, você fez uma entrevista bem legal com o Caio Jorge na zona mista do último jogo e perguntava pra ele, né, velho, essa situação da dor, do pubis, ele admitindo realmente que vem sendo um problema pra ele. E aí eu já coloco logo de cara uma interrogação. Será que ele começa com o Caio Jorge, o Arthur Jorge vai começar com o Caio para esse duelo contra o Palmeiras ou dá uma segurada? E aí põe o Neiser Villarreal, cheio de moral, ontem a gente falava, né, seleção colombiana, na lista grande, lá 55, ele tá dentro. Será que ele vai com um garoto e dá uma segurada no Caio, pensando também na Copa Libertadores da América? É uma interrogação legal e é uma interrogação que vale a gente também aprofundar e pensar nisso. Até porque o Cruzeiro tem alguns problemas, Thiagão, pra essa partida contra o Palmeiras. Veja só, o William tá fora. Tá cuidando do Pedrinho, né, do filhinho dele em Porto Alegre. É uma baixa aí, é jogador reserva, mas certamente pela experiência é um jogador que poderia ser utilizado em caso de necessidade, mas está fora. O Bruno Rodrigues não joga, também no banco de reservas, questão contratual, né, não pode enfrentar o Palmeiras, que fez esse empréstimo do jogador. E o Mateuzinho, o Matheus Henrique, que poderia também ser uma opção para esse meio campo do Cruzeiro, para dar uma segurada em alguns atletas, ele tem a lesão pulmonar, né, a pancada que ele recebeu no jogo da semana passada. Então é um problema, é uma
bola baixa. Eu acho que a situação do Caio Jorge, ela é diferente dos demais atletas, né? Quando a gente pensa os outros jogadores, é o tal do famoso controle de carga, é analisar o desgaste de cada um. Eu, diferentemente de você, não pouparia o time inteiro. Eu não gosto muito disso. Eu acho que descaracteriza demais, você perde demais em entrosamento. Eu não acho que o Cruzeiro tá podendo se dar ao luxo de desperdiçar qualquer ponto que seja. Ainda que a gente enxergue a dificuldade do desafio, enfrentar o líder, né, na casa do líder, fora de casa. O jogo vai ser lá na Arena Barueri, né? Mas o Palmeiras é muito forte por lá também. Então, ainda que seja um jogo difícil, eu não pouparia todo mundo. Eu acho que são questões ali pontuais de um Cruzeiro entender que o jogo de terça-feira é muito importante, vai precisar de todo mundo com o tanque cheio. Agora, o Caio Jorge é uma questão de prevenção de novas lesões. E a gente está caminhando para a reta final desse mês de maio, que é um divisor de águas, mas depois vai ter a pausa para a Copa do Mundo, uma oportunidade para ele se recuperar também até melhor, né? Provavelmente não vai ser convocado. Então, acho que com ele a situação é diferente. Eu seguraria ele contra o Palmeiras, para tê-lo melhor, em melhor condição no jogo contra o Boca, para depois fechar a Libertadores em casa e aí aproveitar o período da Copa do Mundo para ficar 100% para o restante da temporada. Os outros atletas, eu acho que você pode pensar ali, você coloca o Vídea Real, o Arroio e o Kaique jogaram no meio de semana, mas não jogaram contra o Bahia lá em Salvador. Acho que podem jogar agora no final de semana. Os zagueiros, eu acho que tão bem fisicamente, não mexeria nessa zaga. A questão da lateral direita, ele já vem revezando ali Cauã e Fagner, né? No meio-campo, para mim, a posição mais difícil ali é o Romero, porque é um jogo difícil para você jogar desprotegido, sem pegada, né? Romero é uma peça importante, é um Palmeiras muito perigoso, mas às vezes você segura Gerson ou o Matheus Pereira, cada um joga um tempo. No momento em que o Matheus Pereira estiver ausente, o Gerson pode jogar um pouco mais adiantado, você encorpa esse meio campo com o Lucas Silva, dá para pelo menos competir, mas acho que não dá para poupar todo mundo. Essa é a minha visão. Bora falar agora sobre Roger Guedes e uma especulação que surgiu nas redes sociais ao longo da semana de que o atacante poderia virar reforço do Cruzeiro. Entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol e já trago toda a posição da Raposa. Antes, só contextualizar sobre o momento do Roger Guedes, 29 anos de idade. O cara foi com folga o artilheiro do campeonato Qatari. 5 gols a mais do que o vice-artilheiro. Temporada do Roger Guedes no Al Rayyan de 32 jogos, 31 gols e 4 assistências. O contrato dele só se encerra em junho de 2027 e ele está avaliado em 9 milhões de euros. Vale a lembrança de que no ano passado ele teve seu contrato prorrogado e passou de 5 para 6 milhões de reais por mês. Nesse momento, o que se discute no Catar é a possibilidade dele se naturalizar qatari para que possa defender a seleção na disputa para a próxima Copa do Mundo de 2030. Pois bem, faltou a resposta desse dirigente cruzeirense com quem conversei. Perguntei, tem alguma chance? Abre aspas, é um grande jogador, mas não discutimos o nome dele aqui. É mentira que exista negociação, fecha aspas. Muito vem sendo falado sobre o Cruzeiro procurar ou não goleiro para a próxima janela, né? O nome do John era um dos mais fortes aí, mais especulados no Cruzeiro, mas parece que a decisão mudou mesmo e de fato o Cruzeiro não deve buscar um goleiro nessa próxima janela. Essa é a informação que a gente tem. Sim, dentro do Cruzeiro hoje existe uma avaliação muito positiva do trabalho do Otávio no gol do Cruzeiro, uma confiança muito grande no goleiro formado na base, e o Otávio deve ser o titular do Cruzeiro aí pelo menos até agosto, setembro, quando o Cássio pode voltar a disputar partidas pelo Cruzeiro, tá? Na visão mais otimista, hoje a informação que a gente tem é de que o Cássio pode voltar à ação pelo Cruzeiro em setembro. Então o clube já não vê tanta necessidade assim em buscar um goleiro na janela, deve ficar mesmo com o Otávio pro gol. Claro que para essas próximas partidas, até a pausa para a Copa do Mundo, o Otávio ainda vai sendo avaliado e reavaliado aí pela diretoria do Cruzeiro, quando vai tomar todas essas decisões de mercado só de fato nessa pausa para a Copa do Mundo. Seja de saídas, que a gente falou de Kaique, a gente falou de Chico da Costa também, a gente fala de Wallace, e seja também de chegadas como os nomes que a gente já citou aqui como mais fortes aí mapeados pelo Cruzeiro no mercado. Isso só na pausa para a Copa do Mundo. Até lá segue a avaliação deste elenco, que vem sendo muito positiva, no caso do Sinisterra, no caso do Otávio também, e também em agosto o Otávio ainda deve ser o titular
do Cruzeiro, que não deve buscar um goleiro nesta próxima janela, tá? Cauã com mais uma poupada ao Fagner, acertada? Já que pro Boca é melhor ter o Fagner? Não. Também acho não. Não, CJ. Também acho não. Assim, a gente sempre dá uma opinião sem ter exatamente a condição física do jogador. Exato. A claro. gente vai imaginando, porque o último jogo o Fagner não jogou no meio de semana e ficou no banco, correto? No último jogo pela Copa do Brasil. Então, você imagina, o Fagner descansou. Uhum. Pensando no Palmeiras, você pode ter ali pelo lado do Palmeiras, pelo lado esquerdo, o John Arias, o Alan, o Felipe Anderson. São jogadores de muita qualidade ofensiva. E o Cauã Moraes, por exemplo, é um jogador mais parecido com o William, um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Pelo menos eu enxergo dessa forma as características do Cauã. Eu jogaria com o Fagner. E depois eu tento entender a condição dele para o Boca. Claro que é um jogo decisivo contra o Boca, contra o Palmeiras ele tem mais tempo para recuperar. É difícil a decisão, mas se o Fagner estiver bem, eu iria com o Fagner, até porque o Cruzeiro vem bem, vem melhorando, mas ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Ou seja, tá tudo muito embolado, ele tem uma sequência aí muito boa com o Arthur Jorge de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mas ele ainda está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Cara, eu iria com o Wagner. Você me fez uma outra pergunta do Arroio, né? Não, na volta o Arroio, o Caio Jorge, o ataque aí. Isso é uma grande dúvida. Por quê? O Christian, que era o titular e era o jogador com mais gols, ou melhor, ainda é o jogador com mais gols no Brasileiro, com muita importância tática no time, de repente ele saiu contra o Bahia e saiu agora na Copa do Brasil. Então já são 2 jogos fora. O Christian perdeu a titularidade? Aí eu faço em tom de pergunta. Eu acho que ele deveria voltar. Não, o Arthur trouxe a informação ontem que ele só ficou de fora por conta de controle de carga. Pois é. E o Christian tem 5 gols e acertou. É o que tem mais gols. É o que tem mais gols no Brasileiro. Isso. Mas controle de carga, mas ele esteve no banco, né? Poderia estar descansando, ou fazendo fisioterapia, ou se preparando para o jogo que ele estivesse disponível. Quando o cara está no banco, ele dá a entender que o jogador está disponível. Para 30 minutos, para 40, mas ele está disponível. Então, imaginando que o Christian volta, não tem muito o que fazer. O Cruzeiro, acho que tem que manter o time de Christian, eu manteria pelo menos, né? Já vi que o Cabido talvez não, mas eu manteria o Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge o Cabido gostou. e Arroio. Manteria não, volta, né? Voltaria com o Christian. Não, levando em consideração que ele esse é o time titular e que ele só saiu porque ele estava em controle de carga. Não, eu concordo. Acho que o Christian, ele tem que jogar se ele tiver condição. Ele é um jogador que dá um equilíbrio pro time que é superior ao que o próprio Kenji tenta desenvolver pelo lado do campo, né? São características completamente diferentes, mas CJ, com esse meio campo do Cruzeiro, né, formado por Romero, pelo Gerson e pelo Matheus Pereira, o encaixe do Christian ali, ele é mais interessante para esse equilíbrio tanto defensivo quanto ofensivo. Então, eu vejo a volta do Christian como uma ótima, mas é aquilo, gente, vamos lá. É porque o jogo calhou de ter um grande jogo Cruzeiro e Palmeiras num dia ruim, CJ. Calhou de ser muito ruim esse jogo para as duas equipes, tá? Tanto para o Palmeiras quanto para o Cruzeiro. Cara, terça-feira tem o jogo mais importante do ano até o momento, né? É o jogo que provavelmente vai decidir o futuro do Cruzeiro na Copa Libertadores, né? E o Palmeiras joga na quarta. Mas isso é muito perigoso, gente, porque assim, é natural, até que o torcedor vá focar muito no jogo contra o Boca. É natural, porque é um jogo muito grande, é um jogo importantíssimo pensando na vida do Cruzeiro na Libertadores. Mas é o Palmeiras, fora de casa. O torcedor pode, CJ, mas o time não pode. Não, mas eu acho que o torcedor e o time estão focados nos dois. Um jogo contra o Palmeiras, a gente falou isso de questão mas você não pode dividir o foco. Tem que ser 100% no Palmeiras e depois você pensa no Boca, difícil, cara. Mas o foco tá no Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, na necessidade de pontuação. E depois pensa no Boca. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo do canal. Você que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado, já agradeço pela companhia de vocês. Se as notícias foram relevantes para vocês, peço aí que deixe o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, beleza? Tamo junto. E você que tá chegando agora e não conhece o canal e não se inscreveu, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é para você que é cruzeirense. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para tu não perder nenhuma notícia que sai aqui do Cruzeiro no canal. E também deixa seu like, já pega o embalo aí
do pessoal que é inscrito, que agora você também acredito que é. Deixa aí o seu like para dar aquela força para o canal. E fiquem muito bem à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi comentado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, fiquem à vontade. Esse canal ele foi criado para atender todos vocês, torcedores do Celeste. Aqui tem notícia de domingo a domingo para vocês, todos os dias, só do Cruzeiro. Então, seja bem-vindo. Espero que vocês permaneçam aí com a gente. Muito obrigado pela preferência de estar aqui conosco nesse canal. Eu vou ficar atento às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui e coloca para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!